Olá, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez, com muita alegria para esse encontro, apesar de não presencial, mas um encontro de almas, um encontro de espíritos encarnados e também os desencarnados. Bem, o nosso ponto de estudo, digamos assim, de hoje é Ano Novo, Vida Nova? É uma pergunta. Então, antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, vamos fazer a página inicial. E eu escolhi essa página, que é um texto de Jerônimo Mendonça, Ano Velho, Ano Novo, Homem Velho, Homem Novo, que diz assim: o tempo sempre é o mesmo. Ele que tudo renova de maneira irreversível, não conhece nada velho e nem deixa nada envelhecer, de vez que tudo está sujeito à sua ação transformadora. Na sua química prodigiosa, renovam-se mundos e seres. Assim sendo, passado e futuro estão no seu eterno presente, e vês, nós é que passamos pelo tempo, não este por nós. Homem novo é aquele que substitui os hábitos inferiores pelas nobres qualidades de caráter. É aquele que abandona as paixões e os desencantos de ontem pelo amor puro, adquirindo assim uma nova visão da vida. O tempo que viu a transformação de Saulo de Tarso em Paulo e de o usurário em um homem de bem é o mesmo de hoje. Nem sempre nós temos a coragem de nos renovar dia a dia na riqueza do tempo, que é dádiva de Deus comum a nós. Ano velho continuará o mesmo para aquele que não se renova, e o ano novo será sempre dádiva e bênção para todos quantos se deixem renovar pela divina influência do Cristo de Deus. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus para iniciarmos a nossa conversa de hoje com a prece inicial, rogando a Deus, nosso Pai eterno, Criador de tudo e de todos, que nos conceda a graça de entender os seus ensinamentos. Os seus ensinamentos que não vêm apenas de palavras escritas, faladas, mas sim os ensinamentos do dia a dia, da nossa vida, das nossas conquistas diárias, dos nossos debates diários, debates principalmente íntimos. Obrigado, Deus, nosso Pai de infinita bondade, que nos permite estarmos hoje reunidos, apesar da distância, apesar de estarmos gravando esse estudo, mas o nosso pensamento está sempre unido, agradecendo a Jesus, nosso mestre amado, nosso irmão maior, aquele que serve de exemplo, que é, como diz no Livro dos Espíritos, nosso guia e o nosso modelo. Obrigado, Jesus, por todas essas oportunidades que tu nos dás de crescermos, de aprendermos e de termos coragem de irmos adiante. E obrigado, espiritualidade superior, por nos inspirar a seguir o caminho do bem. Que a tua paz e a tua luz, Senhor Deus, que a tua paz e a tua luz, Jesus, possam estar conosco agora e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, como disse, nosso tema é Ano Novo, Vida Nova? É uma pergunta, né? E o texto do Jerônimo Mendonça, ele, inclusive, é bom para quem não conhece, Jerônimo Mendonça foi conhecido como o gigante deitado. Ele não se movia, só falava e escutava, não enxergava, e o corpo dele o tempo todo inerte. Ele vivia fisicamente vegetando em cima de uma cama o tempo todo. Mas ele vivia correndo o Brasil, por incrível que pareça, para divulgar o Evangelho de Jesus, para divulgar a doutrina espírita, para divulgar esses ensinamentos que são fundamentais, diria, para todos nós. Todos nós que, de uma forma ou de outra,
queremos sim transformar a nossa vida, mas muitas vezes nós colocamos empecilhos, nós reclamamos, nós achamos que o mundo está contra nós muitas vezes e não é assim. Na verdade, nós, como dizem, né, por aí, nós vacilamos muito em relação ao que nós devemos fazer. E é óbvio que não existe fórmula, né? Jesus nos mostrou que é preciso seguir o caminho do bem. Seguir o caminho do bem é individual, não é coletivo. Coletivamente nós vamos aprendendo a seguir adiante, observando sim os nossos irmãos de caminhada, observando sim os erros e acertos desses nossos irmãos, mas principalmente observando os nossos erros e acertos. Quando Jesus diz que nós não deveríamos temer aqueles que podem nos matar o corpo, pois eles não podem nos matar a alma, mas deveríamos temer aquele, no singular, que pode fazer perecer o corpo e a alma no Vale das Lamentações. Eu só tenho um inimigo, que sou eu mesmo, e eu deveria me transformar em um amigo. Agora que nós encerramos um ciclo, 2021, foi encerrado 2021, nos trouxe muitos ensinamentos, assim como 2020, assim como todos os outros anos nos trazem grandes ensinamentos. Mas nós estamos aí às portas do fechamento de um ciclo maior, que é o ciclo de provas e expiações nesse planeta Terra. Esse ciclo, ele está se fechando e nós provavelmente teremos aí as nossas últimas chances de permanecermos no planeta, que vai iniciar um novo ciclo, o ciclo de regeneração. E quem é que pode permanecer nesse planeta de regeneração? Quem é que pode continuar aqui no planeta Terra depois que se fechar por completo esse ciclo de provas e expiações, abrindo por completo o ciclo de regeneração e provas? Todos aqueles que se importam e dedicam a sua reforma íntima. A reforma íntima, independente do que os outros pensem, do que os outros falem, do que os outros imaginem, depende única e exclusivamente de nós, ou seja, de mim. Eu não vou fazer com que ninguém melhore. Eu não vou consertar ninguém. Eu não vou fazer com que a pessoa, nem a minha esposa, nem a minha filha, se modifiquem a ponto de permanecerem no planeta Terra. É uma satisfação muito grande quando a gente tem pessoas queridas, sejam familiares ou não, enfim, o coração, né, o sentimento, ele não fica restrito aos laços sanguíneos. Esse laço sanguíneo foi, vamos dizer assim, desmistificado quando Jesus disse para aquelas pessoas que falavam que a mãe dele, a mãe de Jesus e os irmãos estariam do lado de fora, na casa onde ele estava conversando com as pessoas, ensinando as pessoas. E ele disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos, senão todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Então, nesse momento, Jesus nos mostra que todos nós somos uma família única, a família universal. E todos nós ajudamos uns aos outros a nos melhorar. Mas é preciso que eu queira ver no exemplo do meu irmão, da minha irmã, algo de positivo para mim. Que eu queira observar nesse irmão, nessa irmã, uma forma de olhar para dentro de mim e perguntar assim, como a questão 903 do Livro dos Espíritos: será que eu faço, e aí essa pergunta é interessante, né? Será que eu estou fazendo a mesma coisa que esse meu irmão está fazendo? E aí, se é a mesma coisa, tanto faz bom ou se é ruim. Se eu olhar para alguém e pensar assim: será que eu estou fazendo exatamente isso que esse meu irmão, essa minha irmã está fazendo? Que é bom? Eu reconheço que isso é legal de se fazer, né? Quem não gosta
de estar perto de pessoas positivas, pessoas que enxergam tudo com positividade. Quem não gosta de estar perto de pessoas que não reclamam absolutamente da vida, não reclamam dos reveses que a vida nos traz, porque é muito comum os reveses. Como falei agora há pouco, nós estamos num mundo de provas e expiações. Ou seja, é como Jesus lembrou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, nós estamos aqui e passando por tribulações, sim. Jesus não disse talvez tenham tribulações, ele disse no mundo tereis tribulações. Então, nós temos coisas boas e coisas, entre aspas, ruins dentro de nós. Eu não gosto dessa expressão, né, de nós temos coisas ruins dentro de nós, porque nós somos criaturas de Deus, nós somos criados por Deus. Deus é perfeito e não faz nada imperfeito. Ele não faz nada de ruim, ele não faz nada de negativo. Quando nós estamos, como eu disse, né, reclamando de tudo, por exemplo, e aí volto à questão, ninguém gosta de estar perto de uma pessoa que reclama de tudo. Ninguém gosta de estar perto de uma pessoa que vê problema em tudo, vê dificuldade em tudo. Né? Ao contrário, perto daquela pessoa que é otimista, que nos coloca para cima, para frente. Por isso que Jesus tinha tantos seguidores, não eram só os 12 discípulos, não. Ele tinha mais de 500 discípulos que o seguiam durante a sua peregrinação, durante a sua, o que ele ensinava. E Jesus ensinava, ele não ensinava apenas com palavras, como disse, ele ensinava com seu exemplo. Como ele ensina, continua ensinando. Ele não deixou de nos ensinar. Ele está aqui neste momento junto de nós para nos ajudar a compreender cada uma das coisas que estamos passando, cada uma das coisas que aconteceram aí em 2019, 2020, 2021, e para nos ajudar a enfrentar esse 2022 e os próximos com muita coragem. Coragem principalmente de fazer aquilo que deve ser feito dentro de nós, dentro de mim. O João tem que olhar para dentro dele e falar assim, perguntar, melhor dizendo, o que eu ainda tenho que me incomoda e incomoda as pessoas que me rodeiam. Mas eu tenho que ser muito sincero, porque muitas vezes a gente pensa assim, fulano me critica, né? Fulano diz, é muito comum assim em casal, né? Que o marido e a mulher, enfim, um diga que o outro está errado por conta disso ou daquilo, enfim. E aí a gente tende a achar, né, que o outro está certo ou o outro está errado, né? Nossa tendência, se nós ainda estamos muito egoístas, nós tendemos a achar que o outro está errado na análise que faz sobre nós. E nós estamos sempre certos. Infelizmente, essa é a forma de nós agirmos. Então, entre casais, existe muito essa questão da crítica, né? Eu entendo que a crítica ela deve ser ouvida e verificada. Será que essa crítica tem fundamento? Será que tem razão? Ou é simplesmente uma vontade que a pessoa tem de me fazer modificar, de fazer com que eu seja melhor para ela, para essa pessoa, né? Independente do sexo. Então é uma questão que eu posso chegar à conclusão de que não. Isso que essa pessoa, que a minha esposa no caso está me criticando, não, ela não tem razão. Eu não acho que ela tenha razão. Mas para que eu chegue a essa conclusão, eu tenho que tirar o meu egoísmo, a minha vaidade, aquela coisa da autopiedade, né, de dentro de mim. Eu tenho que me enxergar verdadeiramente. Não fazer o que normalmente a gente faz, né, que é aquela coisa do varrer para baixo do tapete. Ou seja, empurrar com a barriga. Fazer com que as coisas que têm que ser feitas, elas sejam adiadas. E muitas vezes adiadas sem uma previsão de quando é que eu vou retomar essas ações necessárias. Então eu tenho que ser muito sincero para comigo mesmo. E por vezes entender, né, que
Quando a pessoa realmente tem razão, tem razão. Por que não admitir o nosso, entre aspas, amor próprio, né? Porque eu não acho que isso seja amor próprio, eu acho que isso é cegueira. Muitas vezes nos faz achar que não, o outro está sempre errado, está sempre me criticando, né? A minha esposa está sempre me criticando, está sempre me botando para baixo, etc e tal. E não. Eu preciso me despir da minha vaidade para enxergar que aquilo ali que aquela pessoa está falando, ou está insinuando, sei lá, é real. Para que eu possa olhar para dentro de mim e perceber que realmente eu tenho esse probleminha que eu preciso resolver. Então não existe homem novo, não existe ano novo, se eu, como diz o Jerônimo, se eu não consigo me enxergar verdadeiramente. Se eu não consigo perceber que o que as pessoas falam que é verdade. E outra coisa também muito interessante é compreender o outro, compreender a outra pessoa, perceber que a outra pessoa tem suas limitações. Nós não somos perfeitos. Compreender o outro é algo libertador. E nos compreender também é algo libertador, porque muitas vezes você vai perceber que você está errado em determinado ponto, mas que ainda não tem condições de realmente se modificar naquele ponto. Isso pode acontecer, mas é preciso ser sincero. Nós precisamos ser sinceros conosco, porque se eu não for sincero, eu posso, como disse, estar varrendo para baixo do tapete a sujeira, empurrando com a barriga, e isso não é bom. É bom eu olhar e falar assim, não, eu tenho esse probleminha aqui, eu tenho esse desvio de conduta aqui, e que eu estou sim trabalhando, mas eu entendo que isso ainda vai levar um tempo para que eu consiga realmente me modificar. Então, a sinceridade é fundamental para que esse nosso ciclo íntimo, não o ciclo externo, mas o ciclo interno, possa ser realmente renovado. Nós possamos viver uma nova era dentro de nós, independente do que aconteça do lado de fora, né? Antes de fazer essa gravação, estava vendo umas reportagens sobre as pessoas, né, que utilizam roupas, sei lá, brancas, amarelas, vermelhas, para atrair coisas boas, né? Comem aquelas passas, sei lá, né? Lentilha, dão 7 pulinhos, né? Pulam 7 ondas, melhor dizendo. São tantas coisas que a gente inventa para... A minha esposa hoje até me falou, né, muito interessante, no café da manhã ela disse assim, a minha mãe não come chester, frango, porque cisca para trás aí dá azar. Eu posso comer ou não comer qualquer coisa. O que dá azar é a minha atitude íntima, é o meu pensamento, são os meus atos, né? O que eu estou fazendo com a vida? Todos os dias eu acordo e muitas vezes eu não estou bem, né? Tenho problemas para resolver, ou melhor, desafios para vencer, e aquilo ali me consome, eu fico mal, sabe? Eu entro num estado depressivo. Mas aí eu olho em volta e eu penso assim, meu Deus, eu estou vivo, eu estou encarnado aqui, com todos os meus sentidos funcionando, alguns funcionando mal, mas funcionando, né? Tem gente que não tem, né? Eu preciso usar óculos às vezes, né? Porque a minha visão já não é mais a mesma, né? Eu já não ouço como ouvia antigamente, né? Minha voz já não é mais a mesma como era antigamente. Tudo isso deprecia, com certeza. Mas e aquela pessoa que não enxerga? Aquela pessoa zero, né? O cego, aquela pessoa que não ouve, o surdo, aquela pessoa que não consegue andar porque não tem os membros inferiores ou estão paralisados, aquela pessoa como Jerônimo Mendonça está acamado, né? A borboleta veio nos visitar aqui, está acamado,
estava, né, porque ele já desencarnou, e ele não deixava de sorrir, ele não deixava de agradecer a Deus pela vida dele, pelas oportunidades que ele tinha para poder levar o conhecimento da doutrina espírita, o conhecimento do Evangelho de Jesus às pessoas que necessitavam. Olha só a oportunidade que a gente tem todos os dias de fazer algo positivo pelos outros. Então é muito triste quando a gente olha e fala assim, e reclama de tudo, sabe? E deixa a depressão tomar conta da gente. É óbvio que existem casos e casos, né? Quando você sente que você está num momento depressivo, não quer dizer que você está sofrendo de depressão. Mas quando você sente que esse momento depressivo bate, né, essa coisa ruim, essa coisa negativa bate em você, é levantar a cabeça e falar, meu Deus, eu tenho tanto a agradecer, eu tenho tanto a agradecer. Olha a doutrina espírita, meus irmãos, tanta gente não conhece a doutrina espírita. E a doutrina espírita é libertadora, libertadora. E quando eu falo doutrina espírita, eu estou falando de codificação de Kardec, né? Existem livros que podem ou não nos auxiliar a compreender a codificação de Kardec. Agora, tem outros que não, infelizmente, tem outros livros que nos fazem desconhecer a obra de Kardec, nos fazem não compreender realmente a obra de Kardec, a codificação de Kardec. Então, nós quando percebemos que temos aí nas mãos, né, entre aspas, a doutrina espírita, e que essa doutrina nos mostra que ninguém morre. Você não vai morrer, eu não vou morrer, nós vamos desencarnar e vamos continuar seguindo adiante na nossa trajetória rumo à perfeição. Porque, como dizia o Gastão, fundador do Caminho do Senhor, junto com Acácio Fernandes Moreira, o Gastão dizia o seguinte: nós estamos irremediavelmente condenados a sermos felizes. Gente, pensem bem, nós seremos plenamente felizes. Ainda não somos, é óbvio, né? Eu esqueci o número da questão, mas há uma questão do Livro dos Espíritos que diz, que pergunta a Kardec, né? Como seria a felicidade na Terra? E a resposta da espiritualidade são 3 condições, né? Fé no futuro, posse do necessário, quanto às coisas materiais. E quanto às coisas morais, os aspectos morais, consciência tranquila. Eu costumo dizer que a única coisa que eu tenho desses 3 é fé no futuro. Porque eu tenho certeza absoluta, e nós temos essa certeza absoluta, sim, com a doutrina espírita, de que nós seremos um dia felizes, plenamente felizes. E que todas essas dores, todos esses sofrimentos, todas essas angústias, todas essas dificuldades, elas vão passar. Como, né, chegou aos ouvidos de Chico Xavier, que Maria teria dito que tudo passa, isso também passa, tudo vai passar. A única coisa que não passa é o amor. O amor não passa, o amor permanece. E nós vamos conquistando esse amor à medida que nós vamos nos renovando, à medida que nós vamos transformando a nossa vida, o nosso íntimo, em uma vida cada vez melhor, mas não a nível material. Porque as coisas materiais, elas são simplesmente o reflexo daquilo que nós fazemos da nossa vida moral. Se nós necessitarmos de condições financeiras, digamos assim, maiores, nós teremos, é óbvio. Mas é preciso que nós trabalhemos o nosso íntimo, a nossa moral, para que, se eu tiver que conquistar aí uma condição financeira abundante, digamos assim, que eu possa me utilizar bem dessa condição financeira, que eu possa usar os recursos materiais para o próximo. Então, essa renovação íntima é fundamental para que absolutamente tudo na nossa vida possa realmente seguir um caminho bom, um caminho que Jesus nos mostrou que era o caminho adequado, que é o caminho exatamente da nossa renovação íntima.
Vamos nos renovar, sim, mas como disse antes, a renovação ela depende de uma sinceridade nossa para conosco. Eu não vou me modificar naquilo que eu não acho que eu esteja errado. Ninguém se modifica se acha que está certo. Está agindo dessa ou daquela forma, acha que está certo, vai continuar, não vai se modificar. Ao contrário, eu me modifico quando eu vejo que aquilo em mim é ruim, e além de que é ruim, que está me prejudicando, que eu não estou gostando mais. Por isso que eu digo que muitas vezes as pessoas confundem a nossa renovação exterior com a renovação interior. E aí eu lembro sempre daquela passagem que Jesus diz que nós não deveríamos dar tanta importância ao que ingerimos, porque o que nós ingerimos, seja o que for, meus irmãos, não contamina o homem de Jesus. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim o que sai dela. Porque o que entra pela boca desce ao ventre, né? E depois é lançado fora. Mas o que sai da boca procede do coração, ou seja, é o que eu tenho dentro de mim. O que eu tenho dentro de mim. Uma outra passagem que Jesus diz que é muito importante é: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem maus, quão grandes trevas estarás. É a forma de encarar a vida. Nós encaramos a vida, se a gente encarar de forma positiva sempre, as coisas vão acontecer, nós vamos atrair coisas boas, nós vamos atrair pessoas interessantes, pessoas que nos ajudem, pessoas que, sabe, que entram na nossa vida para somar. Agora, se nós ficamos o tempo todo reclamando, igual aquela hiena do desenho, né? Não sei mais o nome do desenho, a hiena dizia assim: ó vida, ó azar. Eu vou ficar reclamando e vou atrair aquilo que eu reclamo. Porque o nosso pensamento é força criadora e também, infelizmente, força destruidora. Aí você começa a pensar nas doenças do corpo. As doenças do corpo são reflexo do nosso pensamento. Alguém quer ficar doente? Alguém quer ter uma doença insidiosa? Um câncer? Alguém quer ter um problema sério de coração? Alguém quer ficar paraplégico? Eu não conheço ninguém que queira ficar dessa forma. Mas quando nós percebemos os pensamentos das pessoas, os nossos pensamentos, e que não são tratados adequadamente, a resposta é sim, a pessoa quer adoecer, quer que o corpo adoeça. Mas depois vai para o médico, gasta rios de dinheiro, depois vai buscar um tratamento espiritual, que muitas vezes não tem solução, porque aquela doença é a necessidade daquele espírito passar. E se eu às vezes me curo de uma doença, mas continuo com o pensamento doente, o corpo físico vai adoecer de novo. Então tem uma fábula que diz o seguinte: existia uma casa com 1000 espelhos. E um homem gentil, benevolente, que andava sempre de bem com a vida, entrou nessa casa. E começou a ver pessoas sorrindo para ele, pessoas sendo gentis para ele, pessoas amáveis, fazendo com que ele se sentisse bem. Aí essa pessoa, depois de passar um tempo ali na casa, admirando todas as pessoas com quem ele encontrava, claro, ele próprio, né? Ele saiu da casa dizendo: que casa maravilhosa, voltarei muitas outras vezes aqui nessa casa. Passou um tempo, um outro homem entrou na casa, só que esse homem era um homem que reclamava da vida, que para ele nada estava bom, tudo era triste, tudo era, sabe, não era bom, não era nada harmonioso, tudo, Deus tinha esquecido dele, etc. e tal. Entrou nessa casa e começou a ver gente com a cara feia,
gente com expressão fechada, gente não gentil, sabe aquela coisa? A pessoa que não te dá licença, não dá bom dia, não, não, não te agrada, né? E aí esse homem, depois de passar um tempo ali na casa, sai da casa e diz: que casa horrorosa, nunca mais voltarei nessa casa. Então, essa casa dos espelhos, na verdade, é exatamente a nossa casa mental diária. A nossa casa mental reflete sempre aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos jogando na psicosfera, né? Que é essa, vamos dizer assim, seria uma atmosfera só de pensamentos. E que essa psicosfera, ela é formada pelos pensamentos dos encarnados e dos desencarnados, de todos nós. E se nós estamos lançando pensamentos benéficos para essa psicosfera, nós estamos atraindo esses pensamentos benéficos. Mas se nós estivermos mandando pensamentos negativos para essa psicosfera, o que vai retornar para a gente? Aí me lembra outra fábula, outro conto, muito interessante também. O menino aí, seus 4 anos, 5 anos, entrou na floresta com o pai, né? Foram investigar a floresta. E aí entraram, foram andando e tal. Num determinado momento, o menino, o pai se distrai, o menino sai de perto do pai e vai andando. Daqui a pouco o pai olha em volta e cadê o meu filho? Cadê o meu filho? E começa a procurar, procura daqui, procura dali. E pensando, meu filho deve estar desesperado porque essa floresta aqui tem sons assustadores muitas vezes, né? Então eu preciso procurá-lo e achá-lo e abraçar o meu filho, confortá-lo. E aí ele, depois de um tempão procurando, ele acha o filho numa clareira na floresta, sentado e brincando com as folhas, né? Ou seja, ele estava ali tranquilo e o pai se surpreende. Fala, meu filho, aí, oi pai, tudo bem? Na tranquilidade. E abraça o filho. E aí o pai pergunta assim para ele, meu filho, espantado, claro, meu filho, você não está com medo de ficar aqui sozinho? Você não teve medo dessa floresta? Aí o menino falou assim, não pai, eu não estou sozinho. Eu não tive medo porque eu não estou sozinho. Aí o pai olhou em volta, né? Não tem nada a ver com espírito, com desencarnado não. A fábula vai por outro caminho, mas ele diz assim, o menino diz assim, pai, tem um amigo que ele me responde. Eu no início eu fiquei com medo, muito medo. Aí quando eu comecei a gritar por socorro, aí eu ouvi uma outra voz falando a mesma coisa que eu falava. Ele falava para mim, né? Então eu comecei a ficar calmo e perceber que tinha uma outra pessoa aqui que estava olhando por mim. E aí o menino fala assim pro pai, quer ver pai, quer ver? Aí o menino grita, né? Amigo! Aí vem a resposta, amigo, amigo, amigo. E aí o menino falou assim, tá vendo pai? Olha só, esse é meu amigo, é o meu amigo que ficou comigo aqui para não ter medo. E aí o menino fala, só tem uma coisa pai, eu perguntei para ele qual é o nome dele e ele não me respondeu. Você sabe qual é o nome dele? E aí o pai vira para ele e fala assim, já entendeu a situação, né? Fala para ele assim, meu filho, os homens chamam isso de eco, mas a gente pode chamar de resposta da vida. Então o pai mostrou para o filho, né? Grita, tristeza. Aí ele gritava, tristeza. Aí vinha a resposta, tristeza, 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 tristeza. Agora grita, felicidade, 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 felicidade. Essa é a resposta da vida. É a resposta do ano novo. Desse ano que se inicia, desse ciclo, desse pequeno ciclo de 365 dias, que se inicia e que no final, né, no dia 31 de dezembro de 2022, se encerrará mais um ciclo. E aí o que a gente faz com esse ciclo? Fizemos promessas, não é?
Fizemos planejamento. Ah, eu vou fazer dieta. Ah, eu vou entrar para uma academia. Ah, eu vou me transformar, eu vou me melhorar. Eu vou conseguir o emprego dos meus sonhos, né? A gente tem a tendência de querer materializar tudo, né? As coisas para nós, as coisas materiais para nós têm mais importância do que as coisas espirituais. Ainda vamos nos modificar, sim, isso aí vai mudar. Daqui a um tempo nós estaremos vivenciando muito mais as coisas espirituais do que as coisas materiais. Vamos perceber que nós somos espíritos. Vamos perceber que quando nós deixarmos esse corpo físico, que ele foi enterrado ou cremado, o que quer que seja, que eu e você e todos nós continuaremos existindo. Nesse momento em que eu estou fazendo essa gravação, eu estou aqui. Aqui é um caminho, né? Dentro do condomínio que eu moro, aqui em Petrópolis, eles chamam de. Eu vou até mostrar para vocês, né? Chama de Caminhos do Imperador, aqui exatamente do lado do Museu Imperial. Então, esse caminho, né? São vários caminhos, aqui os brinquedinhos das crianças e tal, esses caminhos que eu normalmente percorro. Muitas vezes eu venho e percorro esses caminhos. E eu sempre agradeço a Deus por ter a oportunidade de estar morando num paraíso. E que eu não tenho por que ficar triste, sabe, gente? Porque a gente sente a espiritualidade aqui presente. Se algum de vocês estiver vendo algum irmão aqui, depois você manda, né? Manda para a Dalva. Olha, viu um irmão aí, uma irmã, enfim, junto de você. Eu espero que sejam irmãos que tenham sintonizado nessa mensagem de positividade, que é a mensagem de Jesus. Que sejam irmãos que nos ajudem nesse novo ciclo 2022 a nos melhorar, a merecermos coisa melhor, sabe? A gente quer tanto, a gente pede tanto a Deus, né? E esse período, como eu falei, essas formas de essas crendices nossas, né? Porque não é porque nós viramos espíritas que nós deixamos de ter as crendices de uma hora para outra. Isso, é óbvio, leva tempo, não é no estalar de dedos. Mas essas crendices aí, elas nos fazem ficar mais preguiçosos, né? Ficar preguiçosos mesmo, porque, veja, se eu peço felicidade, como a história do Eco, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que produzir felicidade. Eu tenho que receber aquela cara feia de uma outra pessoa e responder com um sorriso, responder com harmonia, responder com felicidade. A gente já sabe, gente, que Jesus está aqui com a gente, que Jesus quer o nosso bem e que tudo que passou, passou. É agora que a gente tem que construir uma nova vida para nós, né? Não porque mudou o ano, mudou o ciclo, não porque estamos agora em 2022 e a pandemia vai acabar. Não sei se vai acabar, se não vem outra, porque isso aí depende da necessidade da humanidade como um todo para que possa virar a página. Se a pandemia não foi embora ainda, é porque nós ainda necessitamos dela. Ainda há uma necessidade nossa de passar por isso, de vivenciar essas coisas, essas dificuldades todas, com pessoas queridas desencarnando. E por mais que nós sejamos espíritas, mais uma vez, né? Por mais que nós sejamos espíritas, nós sentimos falta da presença física. A presença física é importante para nós. Não é uma coisa, não, eu sou espírita agora, eu não quero saber, eu sei que a morte não existe, né? A pessoa desencarnou, vai continuar existindo. Mas a presença física para nós ainda é importante. Ainda nos dá saudade daquela pessoa ali com a gente. É óbvio que eles estão conosco, mas numa outra forma que a gente não percebe, a menos que tenhamos médiuns videntes e audientes para poder ter, né, essa conversa com os irmãos, com os entes queridos que já partiram.
Então, essa renovação, ela não é boa para os outros, ela é boa para nós em primeiro lugar. Claro que vai ser boa para os outros, porque à medida que... Para mim, a maior caridade que eu posso fazer é exatamente a minha reforma íntima. É me modificar, é trabalhar no meu interior para ser melhor. Quando eu for melhor, eu serei melhor para todos. De forma automática, de forma a não ficar pensando, não, eu vou ser bom para fulano, porque a doutrina espírita me diz, porque Jesus diz que eu tenho que ser bom. Não, isso vai ser automático. Mas só vai acontecer se eu me renovar realmente interiormente, intimamente. Se eu tiver essa renovação do meu íntimo para melhor, aí eu vou naturalmente fazer o bem, naturalmente ser bom. Vai chegar esse momento. E nós podemos, você pode perfeitamente fazer essa modificação no seu interior. Vamos fazer uma espécie de pacto, um acordo, melhor dizendo. Pacto é muito forte, né? Um acordo. Que a gente aproveite cada dia da nossa existência, nesse ano de 2022, já que nós somos muito suscetíveis ao tempo que nós estamos vivendo, vamos aproveitar cada minuto para nos renovar, para nos melhorar, para sermos verdadeiramente cristãos, para sermos verdadeiramente espíritas. Não vamos deixar que o tempo passe e eu não faça nada, absolutamente nada, para me renovar, para me melhorar. Vamos fazer esse acordo entre nós, né? É óbvio que é entre nós e com as testemunhas que nos rodeiam, né? Lembrando de Paulo de Tarso, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos de lado o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeiam e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A carreira que nos está proposta é a carreira da perfeição moral. Da perfeição moral e intelectual, da perfeição, digamos, espiritual. No fim de todos os ciclos, quando nós estivermos realmente cumprido absolutamente tudo que nós precisamos cumprir ainda, vamos ser perfeitos. E aí a gente não vai mais ter problema. Vamos ser felizes. E aí não vamos mais passar pelas dificuldades que nós passamos, pela necessidade que temos de passar ainda, como disse agora há pouco. Então vamos nos renovar intimamente, para que não dependamos de pular ondinha, de comer semente disso ou daquilo, de evitar comer animais que ciscam para trás, como diz a minha sogra, né? De fazer com que todo o exterior ele seja um reflexo do nosso interior e não ao contrário, né? Enquanto nós estivermos muito mais preocupados com o exterior do que com o interior, nós não estaremos fazendo aquilo que devemos fazer. E do mais, meus irmãos, agradecer imensamente o carinho de vocês, agradecer a Dalva, que sempre me convida, agradecer a paciência da Dalva, que esperou, né? Porque eu prometi mandar antes esse vídeo, mas realmente, final do ano, a gente tem muitas atividades e aí acaba sendo difícil da gente parar um tempinho para que possa fazer a coisa certa, né? Bem. Eu queria também que fosse assim, num momento em que eu pudesse gravar aqui, nesse local, que é, como eu disse, paradisíaco, né? Para mim é muito bom, ar puro, essa natureza, esses passarinhos cantando, essas árvores, enfim, maravilha. E esse momento o condomínio está bem vazio, né? As pessoas estão viajando e a gente pode então ter esse tempo para a gente poder conversar aqui. Muita paz, muita luz. Continuem ajudando a Rádio Rio de Janeiro da forma que vocês puderem. Rádio Rio de Janeiro.digital. Entrem lá no site e acompanhem a rádio, divulguem a rádio, a primeira rádio espírita do mundo, em que nós temos muito carinho e muita gratidão pela rádio existir, porque muita gente
manda mensagem para a gente dizendo, olha, graças a Deus vocês estão aí nos alegrando, né? Nos trazendo informações importantíssimas, e é esse o trabalho que nós temos que fazer, é esse trabalho que nós precisamos fazer, que é ajudarmos uns aos outros. Vamos então agora, meus irmãos, elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, para finalizarmos com a nossa prece. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor Jesus, por esses minutos que aqui passamos juntinhos, refletindo a respeito da nossa vida, de como encaramos a vida e de como precisamos fazer para nos renovar intimamente. Obrigado, Mestre, porque Tu jamais nos desamparas, jamais desistes de nós. Jamais, Senhor, Tu deixastes de se ocupar de nós e de se ocupar da nossa felicidade. Que nós possamos sentir a Tua presença todos os dias, Senhor, todos os momentos da nossa vida. E que, ao não sermos tão bons como deveríamos, que nós possamos nos arrepender e trabalhar para que nós sejamos verdadeiramente cristãos. Obrigado, Senhor Jesus, que aqueles irmãos que estão em sofrimento, nos hospitais, nas prisões, nas ruas, dentro das casas, possam nesse instante receber o Teu carinho, o Teu amor, a Tua coragem, para que eles possam seguir adiante, apesar de e apesar dos. Obrigado, Senhor Jesus, que possamos ser verdadeiramente aqueles que farão a diferença na vida de tantas e tantas pessoas que necessitam. Muita paz, muita luz, que assim seja, e graças a Deus.